convosco, amém? Convido você a tomar o seu lugar, ficar sobre os seus pés, se possível. Feche aí os seus olhos. Nós estamos aqui para a honra, a glória daquele que vive e reina para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Então eu convido você a fechar os seus olhos, a fazer nesse momento uma oração de adoração e agradecimento ao nosso Deus. Aleluia. Santo, exaltado, glorificado é o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós glorificamos, nós exaltamos o nome do Senhor, que é digno de ser exaltado, de ser adorado por teus santos. Venha, Deus, receber o nosso louvor e a adoração. Glorificamos ao Senhor no nome de Jesus Cristo. Santo, Santo, Santo. Oh Deus, nós te glorificamos. Obrigado, Deus, por esse momento. Nós te adoramos. Aleluia. So
conhecer e te servir. Oh, aleluia. Santo, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Coloque a mão direita na altura do seu coração. Ofereça seu coração para Deus nesse momento, no nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas em nova
Venha, Senhor, encher este lugar com a tua presença. Que cada centímetro de área deste lugar seja tomado, meu Deus, pelo seu poder, pela sua unção e pelo seu poder. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nos entregamos ao Senhor nesse momento. Espírito Santo de Deus, venha tocar em cada coração. Aleluia, 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 aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és santo, tu és lindo. Ó Senhor, te louvarei.
santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Tudo por causa da palavra. Nós estamos aqui por causa da palavra. Aleluia. Levante as suas mãos para Deus. Expresse aí a sua gratidão e alegria, aplaudindo, glorificando o santo e poderoso nome dele, no nome de Jesus. A Ele toda honra, toda glória e toda adoração. Glória a Deus. Peguei a sua Bíblia. Livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo de número 12. Daniel 12. Daniel 12. Te falei 12, mas nós vamos ler primeiro no 11, viu? Depois a gente lê no 12. Versículo de número 36, Daniel 11, 36, primeiramente. Diz assim, ó: e esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Diga comigo assim: aquilo que está determinado será feito. Irmãos, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, a Bíblia diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Feche os teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de pregar a sua palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco no nome de Jesus. Que essa mensagem ela venha encontrar, meu Deus, o coração do teu povo, o coração da tua igreja. Que essa mensagem, Senhor, ela possa falar conosco em nome de Jesus e nos direcionar para a tua vontade. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, ó Deus. Que a tua palavra venha cumprir o propósito ao qual o Senhor a tem enviado nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Eu peço ao Senhor, revista-nos da tua palavra, da tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Irmãos, toda a nossa atenção para a palavra nesse momento é importante, tá? Nós estamos aqui, eu dizia aqui no momento da ministração, é por causa da palavra. E nós sabemos que a palavra,
é Jesus Cristo, é o Verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Nós estamos aqui por causa dele, para ele, e tudo é por conta e por causa dele. Então, esse momento é muito importante a nossa atenção no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, por que nós lemos o versículo de número 11, 36 primeiro? Porque, para poder entender melhor um pouco do que se trata o capítulo de número 12, nós precisamos compreender algumas coisas principais. Porque senão a gente fica perdido no contexto da aplicação da mensagem para o nosso dia e para a nossa vida. Quem quer entender diz amém. Então, por isso, nós precisamos compreender um pouco antes, um pouquinho depois. Tá? Desde dos tempos da antiga aliança, desde que o mundo se entende por mundo e o ser humano habita no meio do mundo, levanta-se de tempos em tempo uma espécie de anticristo. Você está entendendo o que eu disse aqui? Amém, amém. Levanta-se de tempos em tempos uma espécie de anticristo. Alguém que é contra Deus, alguém que é contra a obra de Deus, alguém que se levanta contra o povo de Deus. Exemplo, Nabucodonosor ou Nabucodonosor foi um tipo de anticristo. Quem já ouviu falar de Nero? Alguém aqui já ouviu falar de Nero? Amém. Um tipo de anticristo. César, quem já ouviu falar de César? Um tipo de anticristo. Pessoas que se levantam contra Deus, contra a palavra de Deus, contra os servos de Deus. E eu estou explicando isso aos irmãos porque a referência aqui do Daniel 11:36 é exatamente sobre o anticristo que há de chegar. O que está escrito aqui? E esse rei fará conforme a sua vontade, ou seja, ele será soberano na sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Deus aqui está com D minúsculo na sua Bíblia, olha aí para você ver. Sobre todo Deus, e contra o Deus, agora está com D maiúsculo, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Alguém talvez vai ler aqui e não vai conseguir entender, mas aqui fala do anticristo, aqui fala de alguém que vai se levantar na terra, e ele vai ser contra Deus e o povo de Deus. Ele vai falar contra Deus. Ele molestará, por assim dizer, as sagradas escrituras. Ele se levantará contra a Bíblia. Ele enganará muitas nações. Ele enganará muitas pessoas. Quando a gente olha para o livro de Daniel, para a gente conseguir entender melhor o livro de Daniel, a gente precisa ir lá no Apocalipse, e às vezes para poder entender algumas coisas do Apocalipse, a gente tem que vir no livro de Daniel, porque o livro de Daniel, de certa forma, ele é um livro apocalíptico. E aqui, irmãos, trata-se do momento do fim. Daniel aqui, ele tem a revelação da parte de Deus dos últimos dias. Aqui tem sinais que alertarão a igreja, e precisa ser pregado, precisa ser falado sobre isso, porque nunca houve um tempo como os tempos dos dias de hoje, ou seja, nenhuma outra geração esteve tão próxima do fim de tudo como a nossa. Eu acredito piamente que a nossa geração é a geração que vai viver o arrebatamento. Alguém diz amém? Amém. Glória a Deus.
Eu acredito piamente, eu acredito profundamente que alguns de nós não enfrentaremos a morte. Amém. Eu acredito muito forte nisso. E Daniel 12, ele vem trazer um alerta para a igreja. E eu quero te dar aqui 7 motivos dentro de Daniel 12, se o tempo nos permitir, 7 motivos para eu e você estarmos a cada dia mais firmes na presença do Senhor. Eu já disse aqui 1 milhão de vezes e repito: a salvação, ela é por meio da graça. A salvação não é por meu mérito nem pelo seu mérito. Nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos pelo nosso próprio mérito, não, nós somos salvos pela graça. Por causa da graça se manifestou Cristo Jesus. Amém? O único mediador entre Deus e nós sabemos que a salvação é por meio dele. Amém? Amém. Porém, é preciso estar firme na presença do Senhor. Alguém diz assim: por causa da graça eu posso viver do jeito que eu quiser e está tudo bem, a graça vai me salvar. Não, irmãos, nós vamos entender aqui um pouco em Daniel 12 e nós vamos aqui por parte. Amém? A primeira coisa que nós vemos aqui, em Daniel 12, 1: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. A primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre isso, porque a Bíblia, irmãos, ela está falando aqui que existe um tempo de dor e sofrimento no porvir. Existe um tempo onde a igreja, irmãos, será subjugada. Existe, no mundo teológico, existe uma dúvida, existe uma discussão muito grande sobre o tribulacionista e o pré-tribulacionista. Aquele que acredita que a igreja não enfrenta a grande tribulação e aquele que acredita que a igreja enfrentará a grande tribulação. Eu tenho a minha crença, acredito que você também tem a sua, você tem o seu jeito de entender. Eu por um bom tempo, irmãos, eu acreditei que a igreja não passaria pela grande tribulação, baseado em capítulos, em versículos, sabe? Mas depois de entender algumas coisas, eu comecei a entender que, do meu ponto de vista, a igreja enfrentará pelo menos parte da tribulação. E isso abre um leque, irmãos, e uma dúvida muito grande, porque muitas pessoas não estarão preparadas. Muitas pessoas não conseguirão enfrentar o que está por vir. O que a Bíblia está dizendo aqui é que haverá um tempo de angústia. Haverá um tempo, irmãos, e você vai entender até o final aqui que o que eu estou falando aqui tem muito sentido. Haverá um tempo em que a igreja será perseguida de forma feroz. Primeiro motivo, irmãos, para nós estarmos firmes na presença do Senhor é para que nós possamos resistir. É para que nós possamos sim ser fiéis até o fim. Quem está entendendo diz amém. A coroa da vida eterna, ela é para quem é fiel até o ser fiel até o fim. Dar-te-ei a coroa do quê? Da vida. Precisamos estar firmes na presença do Senhor. Falávamos isso há pouco. Fui buscar os irmãos em casa para trazer o culto e de lá até chegar aqui falávamos a respeito disso. Tem que estar na igreja pelo menos, irmãos, pelo menos um dia na semana. Pelo menos um dia. Ah não, mas eu vou ser chamado de
crente domingueiro. É melhor você chamar de crente domingueiro do que você chamar de quem não vai à igreja de jeito nenhum. Quem está entendendo diz amém. Tenho que estar na igreja, pelo menos uma vez na semana eu tenho que estar aqui ouvindo a palavra, porque eu estou te falando de estar firme, porque vai chegar um tempo de angústia, como está escrito aqui, e a minha e a sua fé não será firmada, não estará firme se não ouvirmos o que, irmãos? A palavra. A fé vem por aqui, é pelo ouvir da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então eu estou aqui te incentivando, eu não estou te incentivando a ser um super crente, a ser um super homem, não, eu estou dizendo a você que nós precisamos estar firmes nos caminhos do Senhor. Existe um tempo de angústia que vai chegar. Existe um tempo de dor e sofrimento. Mas eu quero aqui deixar uma palavra em forma de profecia. Em nome de Jesus. Ainda que tenhamos que enfrentar, irmãos, nós estaremos firmes. Você e a sua casa vai servir ao Senhor. A sua família vai estar firme na presença do Senhor em nome de Jesus. E você, sabe, você é a pessoa que vai direcionar a sua casa para Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Continue orando pela sua casa, continue se revestindo de oração, continue se revestindo da Bíblia, continue no culto, continue ouvindo a palavra do Senhor. É isso que Deus tem para nós no nome de Jesus. Amém? Aqui está escrito assim: e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. A Bíblia continua dizendo assim, até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Irmãos, olha que coisa interessante que está escrito aqui, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo. E algo aqui chama atenção, porque aqui está falando de um povo específico. Você concorda comigo? Amém ou não amém? Livrar-se-á o seu povo. Quem é esse povo? É o povo de Deus. Amém ou não amém? Mas tem um detalhe: quem é esse povo? A Bíblia continua nos ensinando e nos dizendo: é aquele que o nome dele está escrito aonde? No livro da vida. Segundo motivo para estarmos firmes, para continuarmos orando, continuarmos acreditando, continuarmos levando, carregando a nossa cruz até o fim. Segundo motivo, o nosso nome precisa estar escrito no livro da vida. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Se Moisés disse, irmão, a gente está falando de Moisés, o homem tinha intimidade com Deus. Se ele disse para Deus, pois se o Senhor eliminar o povo, se o Senhor destruir esse povo, o seu povo, risca o meu nome do teu livro. Significa que de alguma forma existe a possibilidade do nome da pessoa, ainda que esteja lá ser arriscado. Amém ou não amém? Existe. Existe a possibilidade. Então, o segundo motivo é que o nosso nome precisa estar lá. A salvação é pela graça. Pela graça que está depositada em Cristo Jesus, irmãos. Mas nós temos que entender uma coisa: o nosso nome está lá, porque recebemos Ele como Salvador das nossas vidas. Amém? Quem recebeu diz amém. Amém. Recebemos Ele como Salvador das nossas vidas.
E por causa do sangue que foi derramado naquela cruz, por termos recebido Ele como Salvador das nossas almas, o nosso nome está escrito lá. Porém, irmãos, a Bíblia ela é clara em dizer que o nome que não foi achado escrito lá no livro da vida, este será lançado onde? No lago de enxofre, de fogo e enxofre. Isso é coisa séria. Só existe um meio do meu nome permanecer lá até o fim, é sendo fiel. É o tópico anterior, eu preciso ser firme, eu preciso estar firme, eu preciso ser vigilante, eu preciso, irmãos, caminhar em direção à salvação que está em Cristo Jesus. Então, ainda que eu e vocês sejamos cheios de motivos para desistir, para desanimar, para parar, sabe, ainda que a cada dia se torne mais difícil, e eu e você precisamos prosseguir, seguir e prosseguir em conhecer, em servir a Deus, sabe, e lutar contra as coisas desse mundo. A gente não vai conseguir vencer, sabe, todo dia, sim ou não, irmão? A gente não vai conseguir vencer todos os dias. Eu e você vai ter dia que não vai estar fácil, vai ter dia em que nós vamos sim vacilar. Vai ter dia que nós vamos sim errar. João vai dizer assim: filhinhos, eu digo isso para que não peques, mas todavia se pecares, tereis um advogado, Jesus Cristo, irmãos, amém? Sabe, ele estava querendo dizer assim: olha, somos pecadores sim, mas por isso se manifestou o Filho de Deus, para que o poder do pecado ele seja morto na cruz. Amém, irmãos? Sabe, então o nosso nome precisa estar lá. A Bíblia continua dizendo no versículo de número 2 assim, ó: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Não sou eu que estou dizendo. Você leu aí, quem leu diz amém. Amém. Tudo será revelado, irmãos. No fim de tudo, será revelado quem vai para o céu e quem não vai. Amém. Quem vai morar na eternidade, quem não vai na eternidade com Cristo, quem não vai no fim de tudo. Alguns ressuscitarão para, como está escrito aqui, a vida eterna. Aquela pessoa que o nome dele está escrito no livro da vida, ainda que ele tenha morrido nesse dia, ele ressuscitará para a vida eterna. Agora, aqui está falando de alguém que será envergonhado. Olha só para você ver: para a vergonha e desprezo eterno. Quem é esse? É quem rejeitou a graça, é quem Deus amou, é quem Deus cuidou, é aquele que o Filho de Deus se manifestou por ele, e ele escarneceu do Filho de Deus e trocou o Filho de Deus. Você está entendendo, meu amém? Isso é coisa séria.
Hoje, irmãos, é culto da família e eu poderia estar aqui só profetizando que a sua família vai ser abençoada, que Deus vai honrar a sua casa. Porém, quando eu vou preparar a mensagem diante de Deus, Deus me leva nesse livro falando comigo assim: prepara a igreja. Prepara a igreja, porque o tempo do fim está aí. Prepara a igreja, porque a minha hora está chegando. Prepara a igreja. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Tem lugar aí entregando caneta de ouro, chave de ouro, carro de ouro, sabe, anel de ouro. Tem igreja entregando promessa de prosperidade, mas aqui Deus mandou eu dizer para a igreja simplesmente o que eu estou dizendo aqui agora. Olha, fica firme, porque ainda que você tenha morrido até esse dia, você vai ressuscitar para a vida eterna. Oh, glória a Deus. Aleluia. Onde está a morte, a tua vitória? Glória a Deus. Sabe, irmãos? Falávamos, conversávamos, batíamos um papo, e eu conversava com os irmãos e eu dizia o que é a eternidade. A eternidade é estar fora do tempo. É não ter percepção do tempo. O nosso Deus é atemporal, amém ou amém? O nosso Deus está fora do tempo. Aqui existe um relógio, uma hora e um tempo, porque Deus criou para nós. Deus, Ele é eterno, porque Ele está fora do tempo. Ele é Senhor. Isso é ser eterno. Alguém vai ressuscitar para estar fora do tempo um dia. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. É por isso que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, irmãos, porque Ele está fora do tempo. Mas nós temos que entender que Ele criou o tempo para nós aqui, porque existe sim uma verdade, irmãos, eu vou chamar de verdade absoluta. Quem entende o que eu estou falando quando eu digo que eu vou chamar de verdade absoluta? Quem entende diz amém. Irmãos, eu vou chamar de verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta em Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Debaixo da onde? Do céu, irmãos. É porque lá a eternidade não é baseada em tempo, ela é baseada em estar fora do tempo. Você está entendendo? Amém ou não amém? Sabe? Então, no nome de Jesus, terceiro motivo: alguém ressuscitará para a vergonha. Alguém que pôde ouvir a mensagem e a desprezou. Alguém que trocou o Senhor pelos seus próprios interesses terrenos. Quem entende diz amém. E isso é coisa muito séria. Mas alguém ressuscitará para a vida eterna. Sabe quem? Aquele que um dia foi para o pé da cruz, dentro do seu quarto, chorando, falando assim: Senhor, eu errei hoje, eu pequei hoje, tem misericórdia de mim, renova a minha fé, me ajuda, Senhor, eu sou pequeno, eu não tenho força, eu sozinho não consigo, mas eu estou aqui, o meu coração está aqui, eu continuo lutando. Essa pessoa vai, ressuscitar para a vida eterna. Então, no nome de Jesus, se você está entendendo o que está sendo pregado aqui, é porque Deus está falando contigo, está falando comigo nessa noite, amém? Tá? Talvez essa não seria a mensagem que você gostaria de ouvir. Talvez você gostaria de ouvir agora outra mensagem. Mas esta é a mensagem, irmãos, que pode nos direcionar ao céu. É o tipo de mensagem que João Batista pregava. Está tudo bem para você? Aleluia.
Amém? É o tipo de mensagem que João Batista pregava, esse tipo aqui. Tá? Quarto motivo, irmãos, e nós já estamos acabando. Versículo 3 diz assim: ó, os entendidos pois resplandecerão como o resplendor do firmamento. Quem são esses entendidos? É aquele que foi instruído. Os entendidos é quem ouviu a mensagem, entendeu e decidiu no seu coração aceitar a mensagem de forma que ele pelo menos tente viver conforme a mensagem ensina. Por que eu digo isso a você? Porque tem alguém, irmãos, que vai ser ministrado e ele não vai tomar posse da mensagem de forma que ela seja o centro das suas diretrizes ou das suas decisões. Tem alguém vivendo o oposto do que está sendo pregado aqui, sabe por quê? Porque decidiu no seu coração não obedecer a palavra. Quando eu começo aqui dizendo a você que tudo é por causa da palavra, irmãos, literalmente tudo é por causa da palavra. É por causa da palavra que o Senhor, Ele enviou o Senhor Jesus Cristo. É por causa da palavra que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. É por causa da palavra que nós estamos aqui agora. E eu digo aos irmãos, no nome de Jesus Cristo, não tem sentido algum sem a palavra. Quem nos direciona? Eu te pergunto, olha para mim por favor, você já ouviu Deus literalmente a voz de Deus? Alguém aqui já ouviu Deus literalmente? Eu nunca ouvi Deus literalmente. Eu nunca ouvi Deus literalmente como Samuel ouviu. Samuel, eu nunca ouvi. Como que nós ouvimos a Deus? Pela palavra. É por causa da palavra. É ela que vai nos direcionar, é ela que vai nos instruir. É ela que vai nos levar para Deus. Jesus conversando com os seus discípulos, lá no João 15, ele vai falar assim, ó, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra, irmãos, ela tem o poder de nos direcionar para Deus. Eu digo a você no nome de Jesus, nunca ficou tão fácil o acesso da Bíblia como os dias de hoje, sim ou não, irmãos? Tem lugar aí que se for pegar um aplicativo da Bíblia, a pessoa ela é julgada e morta. A gente vê exemplos, pesquisa para você ver que você vai ver exemplo de pessoas que foram pegas com Bíblia e foram mortas. Um dos sinais do fim do tempo, irmãos, é que o Evangelho será pregado em toda a terra. Todas as pessoas serão alcançadas. Aí, antigamente, o pessoal pegava e falava assim, olha para mim, por favor, irmãos, o pessoal pegava e falava assim, tá bom, então eu vou te colocar no estreito. E aquela pessoa, e o indígena, aquele
que está, sabe, excluído da sociedade, aquele que está lá longe, que sabe, que não é alcançado por ninguém. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Não acredita em mim, não. Pesquisa para você ver os índios mostrando, roteado o Wi-Fi deles, fazendo vídeo para a internet e ganhando dinheiro com vídeo na internet. Pesquisa para você ver. A palavra está chegando. Quem está entendendo diz amém. A palavra está chegando, irmãos. O tempo, eu comecei te falando aqui no início de tempo, e o tempo está aí. Você está entendendo? Amém ou amém? Chegou o tempo da igreja despertar. Chegou o tempo de ouvirmos essa mensagem, de ouvirmos essa palavra, erguer a cabeça e falar assim: não, peraí, Deus está tratando comigo. Não sou perfeito mesmo não, mas tem alguma coisinha que eu posso mudar para poder melhorar essa história aí. Amém ou não amém? Tem alguma coisinha que eu posso fazer para poder melhorar aí, ué. Chegou esse tempo, irmãos. Chegou o tempo de a igreja entender que o Senhor Jesus, de fato e de verdade, está às portas. Leia aí o versículo de número 4. Diz assim, ó: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Sabe o que eu entendo com o que nós temos aqui? Que nem tudo o que Deus tratou com Daniel foi revelado aqui. Existe, irmãos, um livro selado no céu. Quem entende diz amém. Amém. Esse livro tem 7 selos e João chega no céu e ele vê o livro selado e ele começa a chorar, porque não era achado, não era visto em ninguém que pudesse abrir o livro e desatar os seus selos. Até que ele vê como face de leão, mas com semelhança de cordeiro. Quem entende diz amém. Amém. E ele se alegra naquele momento porque alguém chega para ele e fala: fica tranquilo, porque o cordeiro que foi morto ressuscitou e está aqui para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glória a Deus. Aleluia. Este é o livro que eu falava dele. Este é o livro da vida. Amém. Glória a Deus. Não há outro digno de desatar os selos desse livro. Só ele é digno. Sabe o que é mais lindo de tudo? Seu nome está selado lá. Seu nome está guardado lá. Meu nome está guardado lá. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Quando ele vê que, quando a Bíblia diz aqui, Daniel, sela o livro, em outras palavras, não abra isso para mais ninguém. Guarde. Deixa guardado. Eu quero que você entenda uma coisa. Tem coisas que não serão reveladas a nós. Existem mistérios que não serão revelados a nós. Tem coisas que Deus vai deixar assim. Tem coisas que Deus vai deixar assim, guardado. Então isso é inspiração suficiente para eu entender que o que está sendo revelado a mim é tesouro, porque nem tudo será revelado. Sabe o que está sendo entregue para nós aqui hoje? Revelação da parte de Deus. Amém. Nem tudo será revelado. Então o que está sendo entregue aqui agora é um tesouro. É um tesouro. Ame o que você está recebendo agora.
Ame o que está sendo pregado aqui agora. É tesouro. E isso, irmãos, é maravilhoso. Porque como que alguém tão pequeno como eu pôde ser alcançado de tal forma? Como? Isso é maravilhoso para mim, irmãos. Como que alguém tão grande, tão maravilhoso, olhou para mim e enxergou alguma coisa? Toda vez que eu vou preparar a mensagem, eu nunca leio só o que eu vou pregar. Eu amo pela Bíblia. Quem está entendendo diz amém. Amém. E eu li Coríntios 1 hoje. Cheguei no 27. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as que não são para confundir as que são. Entenda, o Senhor viu algo em você. Deus, Ele olha para a sua casa hoje e Ele vê algo na sua casa. Sabe o que é maravilhoso, irmãos? Que eu e você não conseguimos enxergar o amanhã, nós não conseguimos enxergar o futuro. E Ele vê, sabe? Ele consegue ver, irmãos, quem está recebendo essa mensagem aqui agora. E Ele consegue ver quem está aplicando ela amanhã. Ele consegue ver, sabe, quem rendeu resultado, quem deu fruto através da mensagem que está sendo pregada aqui agora. Tudo que eu sou aqui é alguém que está entregando a mensagem. O poder é dele. Quem transforma é a palavra dele. Essa mensagem que está sendo pregada aqui, ela vai ter efeitos, e eu estou falando mesmo no plural, diferentes em pessoas aqui. Você está entendendo? Amém ou amém? Mas eu quero olhar para você em nome de Jesus, profetizar que você que eu estou olhando aqui é a pessoa que pegou essa palavra, colocou no coração e frutificou através dela em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos terminando, viu? Nosso tempo. Olha o tempo não espera, tá vendo? Está acabando, viu? Versículo de número 4 está dizendo, tudo ali, ó, fecha essas palavras e cela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Irmãos, eu conversava com a pastora Lívia, acho que foi hoje mesmo, a gente falando sobre videogame, sobre eu gostar de jogar um videogame, sobre ser igual criança. Ser igual criança com os meninos, com os sobrinhos, né? E eu falava para ela, na minha época, videogame era coisa de rico, irmãos. Adulto que você vê hoje, adulto, pai de família, que você olha para ele hoje, e ele está lá com um videogame, brincando e rindo, é porque muito provavelmente no passado aquilo não fazia parte da vida dele. Sim ou não? Sim. Antigamente, qual que era a nossa diversão? É jogar uma bolinha na rua com os amigos. Petequinha, jogar Petequinha, jogar petequinha, né?
Andar de carrinho de rolimã. Carrinho de rolimã, voltava todo ralado, ainda apanhava, porque a mãe e o pai falavam assim, não falei pra você, né? E isso era a nossa distração. Mas irmãos, olha para mim, por favor. Você, mais novo, acredita que um dia não existia internet? Irmãos, lembra disso? Não tinha internet. Não tinha internet, então nós não tínhamos opção, não é verdade? Não tinha internet, não tinha, irmãos, o telefone. Quem tinha um telefone fixo em casa, vou falar num linguajar aqui pobre e chulo, mas que todo mundo vai entender que é verdade. Tirava onda. Tirava onda, não é verdade? Pessoa que tinha um telefone fixo em casa, aí depois eles lançaram sem fio, a pessoa ia lá para a rua assim, ó. A pessoa ia lá para a rua. Né? Com o telefone sem fio. Os outros verem, tem telefone sem fio em casa. Irmãos, olha como que as coisas estão hoje. Lá em casa foi uma peleja até minha mãe conseguir comprar uma Kodak. Kodak era quem tinha dinheiro. Registrar o momento. E aí, a evolução foi acontecendo, sim ou não? Cadê a Kodak, Marcos? Acabou. Hoje em dia todo mundo pode tirar uma foto. Ela não é, todo mundo tem acesso à foto. Né? Antigamente o fax era algo, poxa vida. Irmãos, na época do fax, eu criança, eu ficava assim, como é que pode? A pessoa mandou uma imagem. Como que essa imagem chega para outra pessoa lá passando? Como é que pode? Né? Irmãos, hoje em dia a pessoa está lá nos Estados Unidos e você conversa com ela olhando para ela aqui, ó. Faz uma live pelo WhatsApp, a família está lá em Londres e está todo mundo conversando como se estivesse um perto do outro. Você entendeu o que eu estou te falando de multiplicação da ciência, sim ou não? Irmãos, o que eu estou te falando aqui é tão sério, mas tão sério, mas tão sério, que vai mudar a sua maneira de entender o que é o fim dos tempos. Um dos maiores sinais do fim dos tempos é exatamente a multiplicação da ciência. João, quando ele está na ilha de Patmos, ele fala de grandes gafanhotos que sobrevoavam, era como um gafanhoto, mas era de ferro. Não era de madeira nem de plástico, era de ferro. João, ele estava vendo um helicóptero lá. Porém, da onde que João tinha entendimento naqueles dias de um helicóptero? Né? Por que eu estou dizendo isso a você? Porque o Apocalipse fala de tempo do fim e eu comecei a pregação te falando que Daniel, ele é meio que um livro apocalíptico, porque ele está ligado ao fim dos tempos. Para que nós possamos entender que quando está escrito que a ciência se multiplicará, não era para João, não era para o tempo que Roma matava os cristãos, quem está entendendo diz amém. Não era para o tempo que o cristão era lançado no Coliseu, não era para esse tempo. Não é para o tempo nem para o tempo de Lutero não era, irmãos. Você consegue entender que um carro dirige sozinho hoje? Você consegue entender, irmãos, que tem robôs, literalmente robôs, tomando o emprego de muitas pessoas já por aí? Chamados de humanoides. Tem país aí que está, olha o que eu estou te falando aqui, tem países aí que estão desenvolvendo humanoides para o caso de guerra, para que o humanoide possa ir para a guerra.
pelejar no lugar de pessoas. Irmãos, quer mais multiplicação da ciência? Só está faltando o carro voar. Ou eu não estou sabendo que o carro já está voando. Porque talvez eu não estou sabendo. Só está faltando o carro voar. Irmãos, esta palavra é para os nossos dias. Eu te garanto isso. É para os nossos dias. A ciência se multiplicou já. E isso foge do nosso entendimento. Irmãos, um avião voa. Marcão, como é que aquele trem daquele tamanho voa? Tem uma explicação lógica? Lógico que tem. Você não voa e uma lata daquele tamanho voa. Bate os braços aí, você vê, você voa, não voa, mas uma lata daquele tamanho voa. Irmãos, essa palavra é para os nossos dias. A ciência já se multiplicou. Estejamos nós. Olha, por que eu estou te falando isso? Porque a gente assemelha, e eu comecei a pregação chamando de anticristo, a gente assemelha a marca da besta ou a marca do anticristo a um monte de coisa, sim ou não? A um chip. Tem gente que acha que vai ser uma marca como um código de barra. Sabe? E para mim a explicação mais plausível é que é um sistema. Trata-se para mim de um sistema. E isso aí só é possível com a evolução. Antigamente, irmãos, as filas das lotéricas só ficavam cheias de filas, sim ou não? Sim ou não? Hoje em dia, todo momento que você chega na lotérica, ela está vazia, porque da sua casa, você paga a prestação do seu carro, a prestação da sua casa, com 1 minutinho você manda 1 milhão para alguém. Amém? Você está entendendo isso? Da sua casa, irmãos, a ciência multiplicou. E está tudo diante de nós, e o problema é que às vezes nós temos dificuldade de enxergar tais coisas. E o meu papel aqui hoje é esse. Deus me mandou dizer exatamente o que está sendo pregado aqui. Ó, abra o olho. Esteja com o teu olho espiritual aberto. Porque eu comecei a pregação chamando de tempo. E no fim, a gente acha que tempo é o que a gente mais tem. Alguém vai dizer assim: eu tenho a vida toda pela frente. E infelizmente, muitos com 19 anos vão embora. Sim ou não? 10 anos, sim ou não? No nascimento, sim ou não? Tempo é tudo que nós não temos, irmãos. E vamos terminar falando de tempo, então, ó. A ciência se multiplicará. Versículo de número 7. E ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, olha aí, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Extermínio do povo santo. Quem que é o povo santo? Você entendeu por que eu falei para você que eu acredito que a igreja vai enfrentar a grande tribulação? Por causa disso. O povo santo vai ser perseguido e morto. Você entendeu? Olha só para você ver o que está escrito, irmãos. Esse aqui, ó. Depois de um tempo, e metade de um tempo, sabe o que significa? Eu não vou entrar nesse método porque é muito complexo. Tem alguém aqui que talvez já tenha esse entendimento, né? Mas só para que você entenda melhor. Trata-se de uma profecia. 3 anos e meio ou 1260 dias.
fala de 3 anos e meio de perseguição. Na realidade, a tribulação ela se resume em 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz, onde se cumpre Daniel 11:36. E este rei fará conforme a sua vontade. Falsa paz, falsa paz. A nação brasileira está uma paz, o mundo está uma paz. E esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Será próspero, falsa paz. A Bíblia diz, e quando ouvirdes falar paz e segurança, vigiai, porque virá o que? Repentina o que? Destruição. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Amém ou não amém? Repentina destruição. Irmãos, falsa paz. 3 anos e meio de falsa paz. E 3 anos e meio de perseguição para que o plano dele se conclua. Se você ler tudo como eu li, você vai entender que ele vai profanar o santo templo. Ele vai se julgar Deus. Quem está entendendo diz amém. Ele vai se julgar Deus. Então, no nome de Jesus, estejamos nós no 7 esse tempo profético, 3 anos e meio, faz referência ao fim. Para nós, só nos resta uma coisa: esperar. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Você entendeu por que você vai ter que estar firme? Vai ter que estar firme, tem jeito não. Vai ter que vir sim, ouvir a pregação. Em nome de Jesus, vem para cá. Amém? Vem para cá ouvir a pregação. Não sei se você gosta desse estilo de pregação, mas aqui Deus fala conosco assim. Amém ou não amém? Tá? Tratando conosco, não de passar a mão na minha cabeça para o meu pecado, não. Não, você não está indo de Jesus, pastor Saulo. Você pode ficar errando aí, subir no altar e pregar que está tudo bem, a gente ama. Não, aqui não é assim não, irmãos. Aqui eu tenho que ser vigilante lá fora, porque senão é a misericórdia de Deus na minha vida, quem eu sou? Você está entendendo isso? Então, no nome de Jesus, o que nos resta aqui é esperar, é aguardar. Porque aqui a gente vê que todas essas coisas serão cumpridas. E no 11:36, a gente viu no finalzinho do 36, porque aquilo que está determinado será feito. Irmãos, vai acontecer. Só nos resta esperar o tempo e estarmos firmes no Senhor. Amém? Vamos orar a Deus. Se coloca sobre os seus pés no nome de Jesus. Se coloca sobre os seus pés. Feche os seus olhos. Faça um concerto aí agora com Deus. Faça um concerto com o Senhor. Renove a aliança com Ele no nome de Jesus. És maravilhoso. Obrigado pela mensagem. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui, cada família que está presente aqui. Tua presença és maravilhoso, Senhor. Nós estamos aqui agora, Senhor, consagrando a nossa vida diante do Senhor. Estamos aqui, ó Deus, colocando diante de Ti, ó meu Pai, todo o nosso ser. Não tem sentido, Deus, sem a Tua presença, sem a Tua palavra.
Nós somos, ó Deus, quem o Senhor, ó meu Pai, nos permite que sejamos. A nossa vida, ó Deus, só tem sentido com a Tua presença, porque o céu vai passar, a terra vai passar, mas a Sua palavra, ela é para sempre. Nós renovamos, Senhor, a nossa aliança contigo nessa noite. Tem pessoas aqui agora, meu Deus, consagrando os seus lares ao Senhor, consagrando a sua família. Tem pessoa aqui agora, meu Deus, renovando a aliança com o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Guarda esta casa, guarda esta família, meu Deus, em nome de Jesus, fortalece a fé, meu Deus, nessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, unge a cabeça, ó meu Deus, de cada servo do Senhor agora, renova a fé, renova a força, no nome de Jesus, ó Deus, faça-nos vencer, ó meu Deus, pelo poder da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Escreve, Senhor, escreve, meu Deus, em nome de Jesus, um novo tempo, uma nova história, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, escreve o nome, ó meu Deus, de pessoas agora no livro da vida, meu Pai, em nome de Jesus, que a nossa família seja alcançada, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nada eu sei sem Ti, Senhor. Senhor, enche a nossa casa, enche a nossa vida com a Tua presença, Senhor. Colocamos diante de Ti, ó meu Deus. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Esquadrinha, Senhor, e vê se há em nós algum caminho mau. Meu Deus, em nome de Jesus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, purifica-nos de nós mesmos. Não permita, Senhor, que este mundo, ó meu Pai, que os atrativos desse mundo, ó meu Pai, nos façam sair do Teu propósito. Não permita, ó meu Deus, que nós nos perdamos, ó meu Deus, na caminhada. Mas fortalece-nos, aviva-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Tua presença, Senhor, sim, é o nosso maior tesouro. Muito obrigado, ó Deus. Levante as suas mãos para Deus e com toda a alegria do seu coração aplauda, glorifique, exalte em nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a adoração, no nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos queridos? Nós estamos terminando o culto, mas antes, deixa eu só dar uma aviso a você. Se assente no seu lugar por mais um minutinho. Nós já estamos terminando, viu? Nosso culto, eu não gosto de atrasar, de 19h30 a 21h. Eu vou só dar um aviso a você aqui no nome de Jesus. Dia 5/7, nós teremos aqui na igreja o culto de celebração. E nós vamos fazer um culto temático. Como assim temático? Nós vamos nos reunir e aproveitar esse tempinho frio que está aí, irmãos. Nós vamos fazer uma noite do caldo aqui na igreja, tá bom? Nossa, esse é o alvo? Não, o alvo é a palavra, amém? Tá? Mas aproveitar o tempinho frio para que a gente possa ter aqui depois do culto um momentinho assim de comunhão, né? E em nome do Senhor Jesus vai ser um tempo de bênção, vai ser um dia, uma noite muito abençoada em nome de Jesus. Nós vamos fazer canjica, né? Caldo de feijão, caldo de mandioca, e vai ser muito bacana, tá bom? Vai ser dia 5/7, esse é o culto de celebração, tá
tá? Quero agradecer a cada um dos irmãos pela participação ao culto, no nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, né? Os irmãos que estão conosco pela primeira vez, alguns, né, que já estiveram conosco, sejam muito bem-vindos no nome de Jesus Cristo. Obrigado pela sua presença. Deus abençoe a sua semana, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus e a todos nós. Amém? Eu quero aqui dizer a você que quarta-feira a gente tem culto, no nome do Senhor Jesus. Domingo que vem temos culto, e vem participar no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos aos nossos lares? Se coloca sobre os seus pés. Se você pode, pastor, eu posso estar fazendo uma oferta, tome aí na sua mão. Se você vai estar dizimando, tome aí na sua mão. Pastor, eu não posso, eu não tenho. Está tudo bem, o Senhor nos conhece, né? Então, se você pode estar fazendo uma oferta, tome aí, abençoe em nome de Jesus a casa do Senhor. Amém? Feche aí os teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus Cristo, pela vida, família de cada irmão que está aqui. Deus querido, para nós, Senhor, é uma alegria muito grande ter recebido a Tua mensagem, a Tua palavra. Que o nosso coração, Senhor, possa guardar essa mensagem e que essa mensagem ela venha, Senhor, produzir frutos ao Senhor no nome de Jesus. Deus querido, nos conduz a uma semana de proteção na Tua presença, nos guardando, nos livrando de todo mal. Nos conduza também a uma semana de paz na nossa vida, na nossa casa, que a alegria do Senhor, que é fruto do Teu Espírito, que o Teu amor, que a mansidão, que a paz esteja presente em nós no nome de Jesus Cristo e também na nossa casa. Livra-nos do mal, guarda a nossa casa e a nossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu apresento ao Senhor o dizimista, o ofertante fiel, onde essa pessoa, meu Deus, colocar a mão, que a bênção do Senhor esteja presente. Senhor, abre sim as janelas dos céus e derrame bênção sem medida sobre a casa, a família de cada fiel. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com cada um de nós e conosco permaneça para sempre, e todos digam amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe.